no livro dos Salmos. O Salmo de número 30. E o versículo de número 5. É um texto bastante conhecido de todos nós. Salmo de número 30, e o versículo de número 5, que nos diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus. Meus amados, dentro daquele nosso princípio de estarmos estudando sobre algumas mulheres que relata a Bíblia Sagrada, se Deus colocou no meu coração hoje, nós fazemos aqui um breve comentário a respeito de Ana, que se encontra registrado no primeiro livro do profeta Samuel, a partir do primeiro versículo do capítulo de número 1. Nós temos lido o texto que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. E este choro, meus amados, nada mais é do que a aflição pela qual passa o crente. Este choro nada mais é do que a provação que passa o crente. Este choro é a luta, este choro é a prova, este choro é a aflição, este choro é o deserto, este choro é o vale pelo qual todos nós passamos. Nosso último culto de Santa Ceia, aqui na sede, pastor Gerício Simplício, que aqui ministrou a palavra, ele nos ministrou a palavra dizendo: olha, o crente ele passa pela prova. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. A Bíblia diz que o crente ele passa pela prova. Agora, o crente passa, ele não fica na prova, ele passa pela prova. E o versículo que nós lemos, o salmista que diz que o choro, que é a aprovação do crente, o choro, que é a aflição do crente, o texto diz que ele tem uma durabilidade. Diz que o choro, ele pode durar uma noite. Aleluia. Não quer dizer que ele vai durar uma noite, ele pode durar uma noite. E a noite, espiritualmente falando, é o período justamente das trevas, a ausência de luz. A noite é o período da aprovação do crente. E meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, nós que entramos aqui neste santuário esta noite, saiba, esta noite Deus veio falar comigo e contigo para te dizer: esta luta, esta prova, esta aflição, ela tem um tempo determinado. Essa noite tem um tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. Essa prova tem um tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. O choro pode durar uma noite, tem um tempo, tem um período, não é eternamente. Eu disse aqui, o pastor Simplício pregou aqui dizendo: olha, o crente ele passa pela prova, ele não vai ficar na prova eternamente, não. Ele passa pela prova
e vai chegar lá do outro lado dando glórias ao nome do Senhor nosso Deus. E o salmista aqui, meus amados, ele nos garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A alegria, ela vem. A vitória vem. Com o Senhor nosso Deus, nós já temos a vitória garantida. Meu querido irmão, a prova vem, mas nós sabemos que a alegria vem também. Da mesma maneira que a prova vem, que a aflição vem, que a luta vem, a alegria vem, a vitória vem, a bênção vem. Ela também tem tempo determinado para o Senhor nosso Deus. A alegria vem, a vitória vem. Levante a tua cabeça nesta noite. Essa luta vai passar, esse vale vai passar, esse deserto vai passar. O Senhor está te garantindo nessa noite: a alegria vem, a alegria vem, a vitória vem, a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, meus amados, pelos hinos que nós já adoramos esta noite aqui. As irmãs adoraram ao Senhor Deus, dizendo: olha, o Senhor dizendo, o Senhor Deus diz, eu não mudo. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo. Seu poder não diminuiu, não mudou. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. O Senhor Deus continua operando maravilhosamente. A biografia da nossa irmã Ana, ou a história de Ana, que se encontra registrada lá no primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz ali que Ana, ela era uma senhora casada com Eucana. Porém, o texto diz que o nosso Deus havia fechado a sua madre. Ana não podia gerar filhos. E Eucana, ele tinha uma outra esposa chamada Penina. E Penina havia dado filhos e filhas para Eucana. E Penina, por poder gerar filhos, e Ana, por não poder gerar filhos, o texto sagrado diz que Penina irritava excessivamente a nossa irmã Ana. Naquela época, a mulher que não pudesse gerar filhos, a mulher que era estéril, era como que considerada como esquecida pelo Senhor Deus. Na realidade, o termo usado, ela tinha sobre si a maldição por não poder gerar filhos. Com certeza, a mulher que não gerava, a mulher que era estéril, ela sofria aquilo que nós dizemos de hoje uma discriminação. Ela era discriminada, ela era desprezada. Ela não era tida como bem conceituada pela sociedade. E dizia que por ela não poder gerar, ela era amaldiçoada pelo Senhor Deus, ela era esquecida pelo Senhor nosso Deus. E Ana estava exatamente nesta condição. E o texto sagrado diz que Ana, por estar nesta condição, Ana por ser desprezada, Ana por ser discriminada, a Bíblia diz que Ana era uma mulher triste. Ana era uma mulher angustiada. O texto diz que ela era triste, angustiada. O texto diz que Ana era uma mulher chorosa, chorava muito. O texto diz que Ana era uma mulher que já nem tinha mais apetite para comer. Era uma mulher que estava passando
pela noite, estavam passando pela prova, estavam passando pela aflição, mas a noite ela tem um tempo. O choro dura uma noite. O tempo da aflição, o tempo da prova, tem um tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. Ou é um tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. E a irmã Ana está exatamente nesta condição. Mas nós vemos aqui, meus amados, que embora a irmã Ana estivesse nesta condição, a irmã Ana, ela não era uma má esposa. Não era uma má esposa. E o seu marido era um bom marido para ela. A Bíblia diz que quando eles iam sacrificar, ele repartia ali o sacrifício, mas dava para Ana uma porção mais excelente. Dava para Ana uma porção melhor. Mesmo Ana tendo aquela dificuldade em não poder gerar, a Bíblia diz que seu esposo a amava. E eu fiquei pensando, meus amados, quem aqui é perfeito? Levante a mão. Todos nós temos as nossas falhas. Nenhum de nós é perfeito. Perfeito aqui só tem um, chamado Jesus Cristo. Todos nós, meus amados, temos as nossas deficiências. Todos nós temos as nossas limitações. É bem verdade que todos nós temos também as nossas qualidades, mas também temos as nossas dificuldades, temos também as nossas limitações. E Eucânido, ele amava a Ana, mesmo Ana tendo as suas limitações, mesmo Ana tendo os seus problemas. A Bíblia diz, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e no versículo de número 8, Eucânido diz para Ana: olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você. Aleluia. Eu fiquei pensando, será que os maridos de hoje trataram as esposas, né? Será que os maridos de hoje são bons maridos? Não responda, não responda. O seu coração é o coração de Deus. Mas, companheiro, hoje Deus nos trouxe aqui para nós fazermos esta avaliação. A Bíblia diz que mesmo Ana tendo as suas dificuldades, mesmo Ana tendo os seus problemas, Eucana a amava. Eucana tinha em grande estima e dava sempre uma parte melhor do sacrifício. Ele era para Ana melhor do que 10 filhos. Será que nós somos assim com a nossa esposa? Não olha para a esposa agora não, senão, mano, olha para o marido agora, não se entrega de uma vez. Olhou para o marido agora e falou: mas, meus queridos, uma coisa eu tenho certeza: dá para melhorar. Dá para melhorar. E as esposas, será que são melhores do que 10 filhos para os maridos? Porque toda moeda tem dois lados, né? O varão olha para a esposa agora, deixa agora conversar em casa. Meus amados, quando nós estudamos essa história, e nós vemos que a história da Ana, a vida desta mulher, serviu de referência até para Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Quando Maria teve o Senhor Jesus, Maria cita as palavras de Ana, cita o cântico de Ana. Ana é uma referência para todos nós, e é por isso que nós estamos estudando sobre ela nesta noite. O texto diz que Ana era uma mulher que tinha problemas de não poder gerar, mas mesmo assim o seu marido a amava. E o seu marido era para ela melhor do que 10 filhos. Mas uma coisa me chama a atenção
na vida desta mulher. Ela estava passando pela sua noite, ela estava passando pela sua provação, ela estava passando pela sua aflição. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Fernando: a provação, ela só serve para aprimorar a nossa vida espiritual. A provação só serve para aprimorar a nossa vida espiritual. O ouro, para se tornar mais puro, tem que passar pelo fogo. O diamante, para ter maior valor, tem que ser lapidado. E o crente, para se tornar aprovado, tem que ir lá para a casa do oleiro. Quando o crente está passando pela prova, quando o crente está passando pela luta, quando o crente está passando pela aflição, é o oleiro moldando o vaso. É o oleiro passando pelo fogo para ser purificado. É o diamante sendo lapidado para ter aumentado o seu valor. Por isso, meu irmão, minha irmã, passando pela prova, não murmure, não blasfeme, mas vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. É Deus trabalhando na sua vida, Deus trabalhando na nossa vida, é Deus aprimorando a nossa vida espiritual. A irmã Ana, ela estava passando por esta prova, mas uma coisa me chama a atenção, meus amados: era uma mulher triste, angustiada, mas não era uma mulher que não tinha esperança, não era uma mulher que não tinha fé. Quando nós estudamos a vida dessa mulher, nós vemos que a medicina não tinha solução para o caso dela. Para a medicina, o caso dela era impossível de alcançar resultado positivo. Para a medicina não tinha solução. Na vida social não tinha solução. Na vida familiar tinha uma tal de Penina lá que a irritava excessivamente. Mas nem por isso ela desanimou. Nem por isso ela parou. Nem por isso lhe faltou a esperança. Nem por isso lhe faltou a fé. E em Ana nós tomamos exemplo de um crente, de uma crente que tem uma fé inabalável. Se nós olharmos as circunstâncias que estava vivendo a irmã Ana, para ela não tinha solução, não tinha porta aberta, aliás não tinha nem porta, mas nem por isso Ana perdeu a sua confiança no Senhor nosso Deus. Nem por isso Ana perdeu a sua fé no Senhor nosso Deus. Mesmo passando pela luta, mesmo passando pela prova, mesmo passando pelo vale, Ana tinha um socorro bem presente. É o Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é na hora da prova, é na hora da luta, é no deserto, é no vale, e Deus estará sempre presente em nossa vida. Eucana a amava, mas não tinha solução para ela. Não tinha solução para ela. O próprio sacerdote Eli, nós vamos ver aqui, e já conhecemos essa história, que o próprio sacerdote Eli, ele vai ali e dá para ela uma palavra de conforto posteriormente, mas ele também não tinha solução para ela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro virá do céu. 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 O Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Anda diante da luta, diante da prova. A Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo de número 8, do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 9 diz assim: então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor,
ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo de número 12 diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diante da luta, diante da prova, diante do vale, diante da aflição, Ana foi buscar a presença do Senhor nosso Deus. Ana não foi murmurar, Ana não foi blasfemar, Ana não foi ali se irritar com a Penina ou brigar com a Penina, ir a desforra com a Penina. Não, Ana foi buscar socorro aonde tem socorro, foi buscar solução aonde tem solução. Ana foi aos pés do Senhor nosso Deus. Ana foi orar. Eu vou repetir. Ana foi orar. Porque hoje, meus amados, os crentes estão fazendo diferente. Quando estão diante do problema, diante da prova, ou pega o celular e vai para o tal de zap. Tem os crentes que só pedem carona, irmão, ora por mim, sou crente, só vive de carona. Ele mesmo não ora, ela mesmo não ora, só vive de carona pedindo oração para os outros. Toma esse teu joelho gordo aí, põe no chão, põe teu rosto no pó. Quem sabe Deus se lembra de ti. Deixa o tal do zap para lá, deixa o celular para lá. E tem um não, que tem até uma relação de profetas. Vou ligar para o profeta tal. Quer ouvir Deus falar? Deus fala contigo aqui. Deus fala contigo através da palavra. Deus fala contigo lá no seu quarto, lá no seu trabalho, na sua condução, na sua lavanderia. Lá no investimento, Deus fala conosco em qualquer lugar. É só estarmos com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Oração, meus amados. Nós temos dito aqui, oração é um diálogo com Deus. Oração é falar com o Senhor nosso Deus. Não que nós não podemos ter outros irmãos, outras irmãs que nos ajudem em oração. Amém? Isso é muito bom. Mas tem que iniciar por nós mesmos. Iniciar por nós mesmos. Ana, diante da luta, diante da aflição, ela foi no templo orar. Foi no templo contar para aquele que tem solução. Muitas vezes contar para outra irmã não resolve. Às vezes contar para outro irmão não resolve. Às vezes contar para um companheiro não resolve. Mas para Deus resolve. Contar para o Senhor resolve. Ele tem a solução. O texto diz-nos que ela foi, orou. E a oração de Ana era a oração de uma alma amargurada. A oração de Ana diz que ela chorou abundantemente. Eu sou do tempo que os crentes carregavam lenço. Quando vinha para o culto, eles não podiam deixar o lenço, porque sabia que Deus ia falar e ele ia chorar nos pés do Senhor. Não põe a mão no seu bolso para não passar vergonha, não põe a mão na sua blusa para não passar vergonha. Mas hoje tem crente que não traz nem lenço mais. Não traz mais nem lenço porque não ouve mais a voz do seu Deus. O seu coração está endurecido, mas esta noite Deus fala ao meu e ao teu coração, na presença do Senhor. É lugar de chorar abundantemente. Vai com amargura de alma? Vai aos pés do Senhor. Está passando pela luta? Vai aos pés do Senhor. Está passando pela prova? Busque a Deus em oração. Versículo número 11 diz que ela não só orou, mas ela perseverou em oração. Perseverar é permanecer. Perseverar é não desfalecer.
Perseverar é não desanimar. Existem alguns comentaristas, a Bíblia não fala, mas alguns comentaristas dizem que ela orou durante um ano buscando a sua bênção. E tem crente, irmão, que não ora nem uma hora, nem um dia, nem uma semana, nem um mês. Ana perseverou. Quer a vitória? Persevera na oração. Quer a bênção? Persevera na oração. Perseverar na oração. Quando nós perseveramos na oração, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito. Senhor, eu continuo confiando. Senhor, eu continuo esperando. Senhor, é teu servo que está aqui. Eu não parei, eu não desanimei, eu não desacreditei. Eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo esperando, Senhor. Perseverar na oração. A perseverança na oração é uma demonstração da nossa fé no Senhor nosso Deus. O salmista, Salmo de número 37, versículo 5, diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não correr aqui, os homens, ele entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu choro, entrega o teu pranto, entrega a tua amargura, entrega a tua aflição, entrega a tua prova, entrega o teu deserto, entrega o teu vale nas mãos do Senhor nosso Deus. Confia nele, creia nele, acredite nele, não desanime, persevera crendo, persevera confiando, persevera acreditando no Senhor nosso Deus. E ele, só ele que não muda, ele que é o mesmo, ele que não há nele sombra de variação, ele que não muda, ele fará tudo, ele vai fazer tudo. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Meu Deus pode fazer tudo. Vai fazer até mais do que você está pedindo. Vai fazer até mais do que o irmão, do que ele está pensando. Livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 23, diz que Deus se move pelas nossas orações. Deus se move pelas nossas orações. No livro do Salmo, capítulo de número 12, e o versículo de número 5, a Bíblia diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor dos exércitos. Meu querido irmão, o Senhor está dizendo que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Deus se levanta agora. Chegou até os ouvidos do Senhor nosso Deus, a tua oração, o teu clamor, chegou até diante do povo da graça de Deus. Deus respirou a
aqueles que nele esperam, por aqueles que neles estão perseverando em oração, por aqueles que estão crendo, por aqueles que estão confiando. Persevera na oração, 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 persevera na oração. A perseverança na oração, nós estamos dizendo para o Senhor Deus: Senhor, eu continuo crendo, eu continuo confiando e eu continuo esperando. E foi isso que a irmã Ana fez. Glória a Deus. Quando tudo lhe parecia contrário, quando não havia solução, ela disse: eu tenho uma solução. A solução está com o Senhor Deus. Foi buscar a presença de Deus e perseverou crendo, perseverou acreditando, perseverou esperando no seu Deus. Ana, um exemplo de fé inabalável. Mesmo que não houvesse solução, ela perseverou crendo. E o mais interessante é, Ana faz um voto. Ana faz um voto. Bom, crente que faz voto é crente que está dizendo assim: eu sei que eu vou receber. Eu sei que vou receber. E porque eu sei que vou receber, eu quero demonstrar minha gratidão pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Interessante, amados, que ela faz um voto ao seu Deus: Senhor, se tu me der um filho, varão, eu vou devolver ao Senhor. Se tu me der um filho varão, ele vai ser nazireu, e no tempo determinado eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ele vai ser o seu servo, vai estar na tua casa, morando na tua casa, te servindo. Aquilo que a Deus está pedindo para a sua própria autossatisfação, ou está pedindo para glorificar o nome do Senhor Deus? Porque às vezes nós estamos pedindo alguma coisa para a nossa autopromoção, para que as pessoas possam nos ver, para que os outros possam ver. Deus está sendo glorificado no teu pedido? O nome do Senhor Deus está sendo exaltado naquilo que o irmão está pedindo ao Senhor Deus? Tiago disse que nós não recebemos porque pedimos mal. E alguns estão pedindo só para o seu alto-deleite: Senhor, me dá aquela casa, porque a irmã dele tem uma casa, você tem uma casa melhor que a dela. Deus não está sendo glorificado. Você está disputando com a tua irmã. Vai continuar pedindo. Ana não. Ana era uma mulher abnegada. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou devolver-lo ao Senhor. Interessante, amados. Todos nós conhecemos que ela ficou adorando o sacerdote, pensou que ela estava ali bêbada, pensou que ela tinha bebido bebida alcoólica, e ela disse: não, eu não bebi nada. Olha, aliás, eu não estou nem comendo nem bebendo, eu sou uma mulher amargurada, mas eu vim aqui porque eu tenho um problema. E diz: olha, que o Senhor Deus te ouça, que Deus tenha misericórdia de ti. E a Bíblia diz, meus amados, que depois que ela foi lá, contou para quem devia, contou para o seu Deus, ela já saiu aliviada. Ela já não era mais uma mulher triste, já não era mais uma mulher angustiada. A Bíblia diz que depois que ela foi ao templo e orou e entregou os seus caminhos nas mãos do seu Deus, ela até comeu, voltou a comer. Por quê? Ela descansou no Senhor. Ela descansou no Senhor. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Não é para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. E se Deus não quiser fazer assim? Senhor, eu quero que o Senhor faça desta maneira. Quer ensinar Deus a fazer? Quer orientar Deus nos teus propósitos? A Bíblia diz que a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, Ele é bom, perfeito e agradável. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Diga para ele: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse
considerados. Eu fiquei meditando nesse texto. A Bíblia diz que em um tempo determinado, Ana concebeu e teve o seu primeiro filho. E foi um filho varão. Qual era o desejo do coração de Ana? Ter um filho varão. Qual era a chance que ela tinha de ter um filho varão ou uma filha mulher? 50% de chance. Podia ter nascido uma mulher. Podia ter nascido uma mulher. Deus conhece o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. Deus faz exatamente aquilo que a irmã está pedindo, se o seu pedido for glorificar, exaltar o nome de Deus. Se o nosso pedido, se a nossa solicitação, se aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor Deus for para a glorificação, exaltação do nome dele, Ele vai conceder exatamente como nós pedimos. Teve um filho varão, e a palavra do Senhor Deus disse que a irmã, ela fez exatamente como ela havia votado, exatamente como ela havia prometido. Depois que o menino foi desmamado, ela foi ao templo e foi lá, ofereceu o sacrifício de holocausto e disse para o sacerdote: sacerdote, o senhor se lembra de mim? Eu sou aquela mulher que estava lá grávida, eu sou aquela mulher que era uma mulher atribulada, eu vim aqui e orei, Deus ouviu a minha oração. E no capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, nós vemos ali uma oração de gratidão. Nós vemos ali a Ana fazendo uma oração, uma adoração ao nome do seu Deus, e foi ali para cumprir o voto que ela fez ao Senhor Deus. Ela votou e cumpriu. Exatamente como ela pediu, o Senhor Deus concedeu, porque através daquele pedido, o nome dele foi exaltado, o nome dele foi glorificado. E nesta noite, Gabriel, o senhor, a senhora, que está passando aí pelo seu problema, que está passando pelo seu vale, que está passando pelo seu deserto, que está passando pela sua noite, saia daqui na certeza que esta noite, o choro desta noite, ele tem um tempo determinado pelo Senhor. O choro de uma noite, mas a vitória ela vem pela manhã. A tua vitória está chegando. O Senhor Deus, ele se coloca de pé pela tua causa e peleja por ti. Persevera em oração. Persevera crendo no Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos qualquer pé. Eu quero contar os diários para vir até aqui na frente. Glória a Deus. Nós estaremos orando ao Senhor Deus. Após essa oração, nós estaremos adorando ao Senhor Deus com o hino de número 26. Hino de número 26 de nossa arte cristã. E enquanto adoramos ao Senhor Deus com o hino de número 26, estaremos entregando a nossa contribuição, dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor.